Bahia passou aí por essa sequência, né? Que tinha Vasco, Curitiba e Santos. Com 2 jogos em casa. Esse jogo do Vasco, por mais que o Vasco esteja em um processo de recuperação, era um jogo que o Bahia precisava vencer. Era um jogo de 6 pontos também. E já foi trágico. O Bahia conseguiu ganhar do Curitiba fora de casa, que obviamente pôde dar uma respirada naquele momento. Um resultado fora de casa, que estava demorando de vir e tal. E aí vem para esse jogo do Santos, com o Santos quase morto. E o Bahia consegue não só empatar, o empate já seria ruim. E o Bahia perde para o Santos aqui na Fonte Nova. E agora a sequência é a seguinte: Flamengo fora, Goiás fora, 2 jogos fora de casa. O Goiás vai ser mais um jogo, um desses jogos assim de 6 pontos. O Bahia está numa situação que não pode pensar, pô, fora de casa talvez o empate sirva. Não, o empate não serve. Tem que ganhar no Goiás. Tem que ganhar de qualquer jeito, para ter um pouco de tranquilidade. E aí, 2 jogos em casa contra Internacional e Fortaleza. O Inter, vamos ver aí como é que vai estar na Libertadores. Esse jogo, Minhoca, você que tem o calendário aí na ponta da língua, eu imagino que já seja depois da semifinal da Libertadores, não é isso? Fazendo a projeção, e aí eu estou imaginando que eu consigo lembrar mais do Fortaleza, né, que eu acompanho mais. O Fortaleza vai ter, entre os jogos da Sul-Americana, o próximo jogo, que é contra o Grêmio, ou seja, o jogo do Inter vai ser agora, na 25ª rodada, entre os 2 jogos das semifinais da Libertadores, e a final vai demorar mais. A final, primeiro vem a final da Sul-Americana, e a final da Libertadores já acho que é no fim de outubro ali, viu? É no final de outubro. Então, acho que não vai chocar aí com esse jogo. Claro, se o Inter chegar na final, pode ser que ele dê uma desfocada, apesar de que eu acho que no curto prazo o Inter ainda precisa de alguns pontos para dar aquela margem de segurança. Então, ainda vai ser um jogo onde o Inter vai estar possivelmente focado e sem poupar, né? Possivelmente. E assim, a campanha do Inter no Brasileiro é bem ruim, né? O Inter passou alguns jogos aí sem vencer. É um time que faz um campeonato bem abaixo do esperado, mas que tá lá na Libertadores, né? E o Fortaleza, que vai bem, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Então não são, assim, 2 jogos que você classifica como fáceis. Nem Inter, nem Fortaleza você consegue falar que são jogos fáceis, né? E aí depois sai novamente para 2 jogos fora de casa, contra Cruzeiro e Palmeiras. Então, é uma sequência, assim, tá longe de ser fácil, assim, sabe? Por mais que tenha esse Goiás aí, é fora de casa, os 6 pontos. Então, o que me preocupa no Bahia é a sequência, como o Bahia vai reagir pelo fato de ter entrado na zona de rebaixamento. A impressão que dá é que a sequência é tão difícil que o jogo com o Goiás ganha uma pressão extra, né, velho? Um jogo do Goiás que é para ser um jogo de alívio, no meio de uma sequência tão dura que deixa uma pressão ainda maior, né, velho? O que acontece? O grande problema é o seguinte: o fato de você ter perdido os pontos que perdeu, principalmente agora, pegando os mais recentes contra Vasco, contra Santos, te obriga a buscar pontos inesperados, né? Pontos difíceis. O Bahia vai ter que. É difícil falar, né? O Bahia tem que ganhar do Flamengo no Maracanã, mas tem que ganhar. Porque a derrota foi muito pesada, a derrota aqui na Fonte Nova. Então é preciso recuperar esses pontos em algum lugar. Porque se o Bahia só ganhar os pontos óbvios daqui para frente, o Bahia cai. Não tem jogos em que o Bahia fale, pô, esse jogo aqui 3 pontos garantidos. Não existe isso. E até porque... Uma derrota como essa para o Santos exige uma vitória de tamanho proporcional, né? E aí é um ponto que eu tenho que destacar, Pedro, rapidinho. Hoje é o melhor Flamengo para você enfrentar. O Flamengo de hoje é o mais propício para você realmente buscar uma vitória, até mesmo fora de casa. O Flamengo está com problemas. Claro, não deixa de ser um excelente time, grandes jogadores. Eu digo por mim, porque ontem o jogo todo eu não estava tranquilo, porque uma bola sobrava no Pedro, no Gabigol ou no Bruno Henrique, qualquer jogador do Flamengo, se uma bola sobrar. E aí é um ponto, eu acho que o trabalho do Ceni, esse período, né, que ele está trabalhando a equipe, até esse jogo contra o Flamengo, vai ser muito determinante, porque eu cheguei a falar aqui do Ceni, né, assim, acompanhei bem a trajetória dele como jogador e como técnico. O Ceni é um cara muito intenso. Os 2 gols que tomou do Santos
lá na Arena Fonte Nova, são 2 gols inadmissíveis assim, para o Ceni, sabe? Sim, tamanho buraco defensivo que o Bahia permitiu do Santos fazer 2 gols assim, tranquilos. 2 gols de falhas defensivas graves. Então, acredito que o Ceni vai tentar primeiro dar espírito para essa equipe. E o Bahia, se a gente olha os últimos anos do Bahia, analisando até mesmo a postura dentro de campo, com vários treinadores, muitas vezes é de um time que se perde, assim, sabe? Durante o jogo, deixa escapar um momento mais propício. Então, nesse exato momento, eu acho que o trabalho do Rogério Ceni para esse momento mais delicado, né, dentro da zona de rebaixamento, é compreender de como vai poder jogar, como o Pedro até trouxe aí os jogos, né? Esses jogos fora de casa. Como é que você vai lidar com adversários que têm mais qualidade, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Palmeiras, você tendo um confronto considerado direto de uma equipe que pontua, queira ou não, o Goiás, limitado ou não, com elenco bem limitado, comparado até mesmo ao próprio Bahia, é uma equipe que sabe jogar uma partida para pontuar. Ela até perdeu recentemente, mas é uma equipe que está sempre pontuando. Então, esse momento para o Bahia é lutar por cada ponto. Eu acho que o momento agora é o Bahia começar a ter um espírito, que eu acho que aí entra muito no perfil do que é o Rogério Ceni, Celso e Pedro, ser um time que seja mais aguerrido, sabe? Que até uma postura que até ontem, por exemplo, olha que coisa, né? Os jogadores do São Paulo ontem, quando foram comemorar o título, tanto o Caleri como o Luciano, ressaltaram o trabalho do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, quando teve o primeiro duelo dele contra o Flamengo, depois que ele saiu do Flamengo, jogadores também foram cumprimentar. Então, ele procura sempre extrair o máximo de cada atleta. Então, esse período que ele vai ter para trabalhar, porque, né, os 2 jogos que ele teve, o período de um jogo para outro foi mais curto, eu acho que agora a gente vai começar a ver a cara do Ceni de maneira mais destacada no time, sabe? Cobrando mais, e aí isso pode gerar, não sei, vai depender também do grupo de atletas se comprar essa ideia, porque também tem essa coisa do treinador, do poder de convencimento dos atletas, mas esse é um trabalho que ele vai ter que começar a colocar na cabeça dos atletas dentro de campo. Se o Bahia mostrar uma certa displicência, né, como a gente até via naquelas coletivas do Renato Paiva, né, sabe, o time perdia e sempre tinha uma justificativa para dizer que não era a ponto do fim do mundo, até porque boa parte do trabalho do Paiva, como o próprio Pedro mencionou, não era nem dentro da zona de rebaixamento, e a gente sempre fala isso, uma coisa é você dentro da zona e outra coisa é fora. E nesse momento, aí já falando do campeonato, né, já começa a desenhar, daqui a pouco o Pedro pode colocar, uma pontuação já não mais tão baixa como muita gente imaginava. A gente está vendo uma tendência de crescimento. A dada foi muito dura lá em cima, né? Então, para quem acreditava que 41 estaria tranquilo, já comece a repensar um patamar um pouco mais elevado, porque a pontuação, pelo menos nas últimas rodadas, evoluiu, né, a ponto de já imaginar ali os tais, o nosso próprio podcast já diz, né, os 45 ali para aquela margem de segurança ser mais firme. Então, esse momento para o Bahia, ele é importante, porque ele teve um resultado muito danoso, como disse o Pedro, o jogo onde, assim, um empate já seria considerado ruim. A derrota foi uma catástrofe, em termos de resultado. Ainda não para o campeonato, embora entre no Z4, mas agora 14 rodadas restantes aí para o Bahia lutar por essa permanência.